108 de junho de 2012 sobre a mesma matéria. Ponto 4. Projeto de deliberação 19/12 terceira Partido Socialista. Solicitação de parecer a ser elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro e, mais concretamente, sobre a utilização do método de classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde como base para a elaboração do programa educativo individual. Projeto de deliberação número 20/12 terceira, CDS-PP, PPD-PSD, solicitação de uma recomendação ao Conselho Nacional de Educação sobre políticas públicas de educação especial. Ponto 5. Projeto de resolução número 758/12 segunda, PPD-PSD e CDS-PP, recomenda ao Governo o reforço das medidas de abordagem integrada das doenças hepáticas. Ponto 6. Petição número 260/12 segunda, da iniciativa de Yolanda Rebelo, Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica segundo e terceiro ciclos de Azeitão, solicitam a realização de obras na Escola Básica segundo e terceiro ciclo de Azeitão e a implementação do ensino secundário. Projeto de resolução número 806/12 segunda, PCP, requalificação da Escola Básica do segundo e terceiro ciclo de Azeitão do Concelho de Setúbal. Ponto 7. Primeiro, orçamento suplementar da Assembleia da República para 2014. Depois teremos as votações regimentais, designadamente por 3 votos de pesar. Vamos passar ao primeiro ponto. Regime, projeto de lei 187/12, primeira, do CDS-PP, regime de coparticipação de medicamentos destinados a portadores de ictiose. Para apresentar o projeto de lei, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a doença ictiose é provavelmente desconhecida para a maioria dos cidadãos e até para muitos das senhoras e senhores deputados nesta Casa, o que é natural, e assim não são conhecidas as suas características nem o impacto que esta doença tem sobre a vida dos doentes que dela padecem. E é natural que seja desconhecido por ser uma doença rara, também chamada uma doença órfã. Mas quem quer que seja que visualize, que contacte, que veja sequer a imagem de uma pessoa com a doença de ictiose, que se caracteriza por uma perturbação genética da pele e que tem como característica principal uma secura extrema que leva a que haja uma escamação tendencialmente no corpo inteiro, se apercebe o quão incapacitante é para os cidadãos que têm que viver com esta doença. O tão incapacitante, eu diria mesmo aniquilante, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista social. Aliás, eu convidava todas as senhoras e senhores deputados, convidava insistentemente a todos aqueles que não conhecem esta doença que a procurem. Hoje em dia a internet fornece-nos meios muito fáceis para verem exatamente aquilo de que estamos a falar. Acresce que existem vários tipos e a maior parte dos tipos de ictiose aparece logo no nascimento e acompanham a pessoa ao longo de toda a sua vida. E, não existindo atualmente uma cura, existem, no entanto, tratamentos. É, portanto, uma doença incurável e os doentes apenas dispõem de um conjunto de tratamentos que, quando devidamente efetuados e de forma continuada, permitem aliviar e controlar o desenvolvimento da doença e que consistem, no essencial, em cremes de hidratação constante que ajudam a aliviar os sintomas. Agora, o que é que acontece? Estes medicamentos são de elevado valor mensal. Nos casos mais graves, os doentes chegam a ter que despender cerca de 600 € por mês.
À semelhança do que já aconteceu para a psoríase, na sequência de uma proposta do CDS, em que se conseguiu aprovar a comparticipação pelo escalão A, nós gostaríamos que também os portadores da doença de ictiose, volto a dizer, uma doença rara, estima-se que, de acordo com a associação representativa destes doentes, sejam entre os 150, 200, mas é difícil saber exatamente quantos, porque só aqueles que estão sinalizados pela associação é que temos como certos, mas, portanto, estamos a falar de uma população que rondará as 200 pessoas em todo o país. Daí que o que acontece é que muitos destes doentes, por falta de condições económicas, não podem fazer o tratamento adequado. Agora, nós temos a consciência do seguinte, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, de que é uma preocupação constante do Ministério conseguir conciliar num Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito o acesso dos doentes em geral e dos doentes com doenças raras em particular a medicamentos eficazes e seguros. Isto a um custo sustentável quer para o utente, quer para o Estado. Também temos a consciência de que se trata de uma matéria que é essencialmente da competência do Governo, porque se insere na política do medicamento e de todo o sistema de comparticipações. E, em terceiro lugar, também temos a consciência de que o nosso sistema, o nosso regime de comparticipações é muito casuístico, está muito fragmentado, é muitas vezes pouco transparente, não obedece a uma sistematização harmoniosa e, perdoem-me a expressão, é na realidade uma manta de retalhos. E, portanto, nós, mantendo a nossa intenção, a nossa preocupação com estes doentes, volto a dizer, que sofrem de uma doença altamente incapacitante, sugerimos a baixa à Comissão, sem votação, para que possamos encontrar um sistema mais consistente, mais harmonioso, mais sistematizado, menos casuístico e menos fragmentado para o regime das comparticipações em Portugal. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Bom, a ictiose é, como se sabe, uma doença genética rara de expressão cutânea, altamente incapacitante, deformativa e muitas vezes dolorosa. Caracterizada por uma secura extrema da pele que fica coberta de escamas acastanhadas de dimensões variáveis, conferindo um aspecto semelhante à pele dos peixes, a ictiose torna a pele mais frágil, provocando ferimentos com mais facilidade. Esta perturbação genética da pele é hereditária, costuma manifestar-se após o nascimento e acompanha a pessoa durante toda a sua vida. Por vezes, devido a complicações que possam surgir, a ictiose pode inclusivamente revelar-se mortal no recém-nascido. Segundo a Associação Portuguesa de Portadores de Ictiose, existem cerca de 200 portadores desta doença em Portugal, admitindo-se que o número seja superior. A ictiose não tem cura, como aqui já foi dito, apenas tratamentos que, se forem devidamente efetuados, poderão ajudar a controlar o desenvolvimento da doença e aliviar os sintomas. Acontece que os portadores da ictiose têm de adquirir grandes quantidades de cremes hidratantes fundamentais ao tratamento, vendo-se muitos deles obrigados a abandonar os tratamentos e deixando outros tantos de poder adquirir bens essenciais como alimentos para poderem comprar os produtos necessários para o tratamento da patologia que, nos casos mais graves, poderão chegar aos 600 ou 700 euros mensais. Importa ainda referir que não existe genérico para os medicamentos tópicos indicados para a ictiose, não podendo, portanto, os doentes adquirir a substância ativa com os mesmos níveis de eficácia, mas a custos reduzidos. Por outro lado, a ictiose inclui-se no grupo das doenças órfãs, o que acaba por trazer algumas dificuldades, como seja a falta de conhecimentos científicos, técnicos e médicos, o pouco investimento na investigação e a inexistência ou a desadequação de legislação com vista à proteção dos doentes de ictiose. O Parlamento Europeu, aliás, alertou já para a necessidade de fomentar a investigação sobre doenças raras e o desenvolvimento de medicamentos para estas patologias, havendo inclusivamente recomendações aos Estados-membros para que sejam elaborados planos e estratégias de modo a gerir
e estruturar ações pertinentes no domínio das doenças raras nos sistemas nacionais de cuidados de saúde. Apesar disso, em Portugal, estes doentes não são observados e acompanhados de forma estruturada e especializada, mas apenas em determinadas especialidades de acordo com os sintomas manifestados. Tudo isto quando se sabe que esta patologia tem impactos muito negativos na vida dos doentes, como a discriminação e a exclusão social, a dificuldade em arranjar e manter um emprego, implicações psicológicas e económicas e muitas vezes essa doença está associada a deficiências mentais, sensoriais e motoras e à redução da esperança média de vida. Ora, face a este quadro, os Verdes consideram que esta Assembleia não pode ficar indiferente às dificuldades e ao sofrimento diário dos portadores de ictiose e por isso propomos facilitar o acesso aos cuidados, serviços e tratamentos de que carecem através da comparticipação pelo escalão A dos medicamentos indicados para o tratamento de ictiose, contribuindo para uma melhoria dos padrões de bem-estar e de qualidade de vida, de dignidade e evitando o agravamento dos sintomas. Por outro lado, consideramos importante também que os portadores de ictiose, devido às limitações e dificuldades associadas, tenham acesso ao dístico de deficientes para os veículos e ao cartão de doença rara e ajuda para o acesso a tratamentos termais, que é uma parte fundamental do tratamento desta doença. É esta a nossa proposta, é este o objetivo do nosso projeto de lei. Para terminar, dizer apenas que não se levantam, relativamente ao projeto que os Verdes apresentam, não se levantam quaisquer problemas relacionados com a lei travão, uma vez que a iniciativa dos Verdes pretende apenas entrar em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado para 2015 e, portanto, sobre esta matéria não há qualquer problema. Sobre a proposta que o CDS-PP faz de as propostas baixarem à Comissão sem votação, os Verdes estão de acordo, desde que, naturalmente, quando chegarmos ao Orçamento de Estado de 2015, esta legislação já esteja em vigor. Muito obrigado. Para uma intervenção, para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os portadores de doenças raras representam um setor da população especialmente fragilizado. Penso que é absolutamente consensual este facto. O impacto das doenças raras estende-se também às famílias e mesmo a toda a sociedade. Como o seu nome indica, doenças raras, e por isso atingem um pequeno segmento da população. Mas este pequeno segmento vive dificuldades muito específicas e inultrapassáveis. Necessita, por isso mesmo, de um tratamento diferenciado por parte do Estado. A nossa proposta, o projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda, vai no sentido de consagrar na lei o direito a medicamentos gratuitos no que diz respeito ao diagnóstico, prevenção ou tratamento de doenças raras. Não ignoramos, senhoras e senhores deputados, gostava de sublinhar esta parte, não ignoramos que essa já é a prática em muitos casos, mas por isso mesmo é mais uma razão para que seja consagrado na lei e não existam exceções, como é o caso da ictiose, que é hoje objeto do projeto de lei do CDS. Por outro lado, propomos que os restantes medicamentos, quando destinados a portadores de doenças raras, sejam comparticipados pelo escalão A. Não são poucos os casos em que estes doentes têm que recorrer, muitas vezes sistematicamente, a outro tipo de terapêuticas, em consequência da doença rara de que são portadores. E por isso mesmo, esse conjunto de medicamentos também deveria ser objeto de um tipo de comparticipação, como é o caso do escalão A. Nada temos a opor ao projeto de lei apresentado pelo CDS e pelo Partido Ecologista aos Verdes, bem pelo contrário, saudamos a sua apresentação e votaremos favoravelmente. Mas pensamos que deveríamos abranger todos os portadores de doenças raras. Seria um passo, mesmo pequeno, porque é um pequeno passo, mas um passo para um Estado mais justo e mais fraterno. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, falamos hoje de ictiose. É uma doença rara, uma doença desconhecida de quase todos nós, incluindo eu própria, que tive conhecimento desta doença através das minhas funções na Comissão Parlamentar de Saúde e através da ação empenhada e do trabalho incansável da Associação dos Doentes, e qual eu saúdo aqui a Sra. Dona Vera Beleza, que aqui está em representação de todos os doentes com ictiose. Sabemos que é uma doença estigmatizante, que é uma doença que traz muito sofrimento para as pessoas que dela padecem e que neste momento ainda é uma doença que está revestida de uma grande injustiça, a injustiça em relação à comparticipação dos medicamentos em relação a outras doenças similares, digamos assim. Trata-se de uma doença que tem sido maltratada até talvez pelo desconhecimento e a exclusão desta doença da comparticipação dos medicamentos no escalão A não tem qualquer justificação técnica, nem mesmo, diria eu, económica. As pessoas portadoras de ictiose, como dizia, não têm atualmente qualquer tipo de proteção ou apoio específico de natureza económica para a aquisição dos produtos ou serviços de saúde que carecem para o tratamento da respectiva doença. E eu digo, senhoras e senhores deputados, que já basta o que basta, já basta o sofrimento que têm que confrontar todos os dias para que sejam penalizadas. Temos, e em boa hora agendaram estas iniciativas para que se possa combater esta injustiça. Quanto ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, embora com um âmbito completamente diferente, ou pelo menos mais abrangente, também penso que é de extrema justiça, mas que precisamos, como disse a senhora deputada Helena Pinto, de fazer um trabalho mais exaustivo em termos de especialidade no âmbito da Comissão, porque o âmbito não é tão restritivo. É evidente que se falarmos em justiça, trata-se também de uma situação injusta. E seria bom, de uma vez por todas, pensarmos em fazer um trabalho a nível de consagrar o direito ao regime de comparticipação de todas as doenças e não de doença a doença ou de forma casuística. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a acompanhar este assunto com preocupação e esperamos que esta situação de extrema injustiça seja resolvida a breve prazo. Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, entre as propostas hoje aqui em discussão, permite-me que dê destaque à proposta de lei do CDS e que tem o cunho pessoal do nosso João Serpa Oliva. Vinculados que estamos pelo juramento de Hipócrates enquanto colegas de profissão médica, considero sobretudo um privilégio poder partilhar da amizade de João Serpa Oliva, sobretudo pela admiração que tenho pela forma como exerceu o seu mandato de deputado, sempre de forma altruísta e em defesa dos doentes, e o lavrar desta proposta que hoje se apresenta não foi exceção, não poderia deixar de fazer esta referência. Quero também cumprimentar de forma muito sentida a Vera Beleza, Presidente da Associação Portuguesa de Portadores de Ictiose, e toda a sua equipa. A Vera, que apresenta uma forma grave de ictiose, tem lutado incessantemente pela divulgação sobre esta patologia junto dos profissionais de saúde e da população em geral, e pela obtenção de apoios dirigidos às pessoas portadoras de ictiose e de toda esta doença genética rara. Pelo seu exemplo de entrega e de cidadania, o PSD presta-lhe também aqui, hoje, esta singela homenagem a partir da Assembleia da República. A ictiose é uma doença rara e é desconhecida da maioria da população, até de muitos profissionais de saúde. Ao longo dos meus anos no curso de Medicina e de outros tantos de prática clínica, nunca vi nenhum caso
de ictiose e poucas foram as vezes que esta genodermatose mereceu qualquer referência teórica. A raridade desta doença incurável, que afeta cerca de 2 centenas de portugueses, tem-na remetido ao esquecimento. Estando longe da vista, os próprios decisores políticos desconhecem por completo. Para assegurar níveis mínimos de qualidade de vida, esta doença exige continuidade de tratamentos e caracteriza-se por acarretar terríveis sequelas físicas, potenciando assim graves dificuldades de integração, quer social e quer laboral. A sociedade não pode alienar-se do sofrimento cotidiano que as pessoas de ictiose enfrentam, negando-lhes o direito, o elementar direito de acesso aos cuidados, aos serviços e tratamentos de saúde de que os mesmos indiscutivelmente carecem. Mais, o apoio clínico, farmacológico e social aos portadores de ictiose, como é o caso na maioria das doenças raras, deve ser abrangente, continuado e global, norteando-se por indeclináveis deveres de solidariedade e respeito pela pessoa humana, razão pela qual não bastam medidas casuísticas e parcelares. Na prática, precisamos de medidas compreensíveis, como dizia aqui a Sra. Deputada Teresa Caeira. Medidas que sejam ajustadas à realidade, que garantam efetivos e imensuráveis ganhos em saúde e em qualidade de vida para os cidadãos portadores de ictiose e de outras doenças raras. Apenas assim, apostando numa estratégia de valor em saúde, é que poderemos responder às reais necessidades dos doentes, sempre em defesa dos nossos doentes. Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O acesso aos medicamentos por muitos doentes com doenças crónicas ou raras hoje no nosso país ainda não está totalmente garantido. E tal como é o exemplo dos doentes com ictiose, como hoje aqui discutimos. Há muito que a Associação Portuguesa de Ictiose, e aproveito também para cumprimentar os seus representantes aqui connosco, reivindica uma maior acessibilidade aos medicamentos. Desenvolvem, de facto, um trabalho que eu considero muito relevante na defesa dos direitos destes doentes, na divulgação desta doença, de uma maior informação para que, efetivamente, os doentes com ictiose possam ter acesso a todos os cuidados de saúde que necessitam, medicamentos, tratamentos, tal como a nossa Constituição consagra. Não há uma cura para a ictiose, mas a realização de tratamentos pode ajudar a controlar o desenvolvimento da doença e a aliviar os seus sintomas. Estes tratamentos, também como já foi aqui referido, consistem na hidratação constante da pele, com cremes, loções e pomadas que são necessários em grandes quantidades e que, dados os seus elevados custos, têm impedido muitos doentes de poder aceder a estes mesmos produtos, porque muitos, devido às suas dificuldades económicas e financeiras, não conseguem comprar, não conseguem assegurar efetivamente estes mesmos tratamentos. Para agravar a situação, as características desta doença impedem muitas vezes os doentes de arranjarem emprego ou mesmo de terem uma convivência social saudável, acabando muitas das vezes por se isolar. Da parte do PCP, iremos acompanhar os projetos de lei que estão aqui em discussão e estamos naturalmente disponíveis, como foi aqui também colocado, em sede de Comissão de Saúde, para dar o nosso contributo e para encontrar uma solução de consenso em relação a esta matéria, porque consideramos que estes projetos contribuem para uma maior acessibilidade aos medicamentos por estes doentes, assegurando-lhes mais saúde e melhor qualidade de vida. Mas neste debate queremos também colocar uma outra questão, porque é verdade que os doentes com ictiose têm esta dificuldade, mas teremos muitas outras doenças, muitos outros doentes, com doenças crónicas e doenças raras também a terão. E entendemos que a solução não pode passar por resolvermos o problema peça a peça. Entendemos que deve haver uma solução global, abrangente, integradora e que possamos, de uma vez, integrar todos aqueles que padecem destas patologias e que muitas das vezes não conseguem aceder aos medicamentos e aos tratamentos e que deve ser garantido essa mesma acessibilidade, como já foi em discussão aqui na Assembleia da República em relação a outras doenças, mas deve haver de facto
um documento orientador deve haver, de facto, uma perspectiva global em relação a essa matéria. E nós entendemos que aqui o Governo, aliás, sucessivos governos, não têm dado a resposta adequada, quer os governos do PS, quer os governos do PSD e do CDS, porque nós muitas das vezes manifesta-se, e estes partidos manifestam preocupação com determinadas doenças, mas a verdade é que quem tem mais condições, entendemos nós, com conhecimentos técnicos, científicos, para poder dar o pontapé de saída e para poder avançar com este trabalho, nós entendemos que é o Governo que está neste momento com melhores condições neste sentido. Por isso entendemos que é cada vez mais pertinente a existência deste quadro jurídico enquadrador global que respeita a diversidade e a complexidade das doenças crónicas e raras e que trate coerência as coparticipações nos medicamentos e tratamentos. Este tem sido um problema levantado por todos, mas a verdade é que ao longo dos anos os sucessivos governos não o têm resolvido. Bem, terminamos este. Senhora Deputada Teresa Queiro, faça favor. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que ficou implícito na minha intervenção que o CDS iria requerer a baixa à Comissão sem votação desta iniciativa e, portanto, queria fazer este requerimento de uma forma mais expressa e verbal. Tanto quanto percebi da posição dos vários grupos parlamentares, há consenso nesse sentido e, portanto, os projetos baixarão à Comissão de Saúde sem votação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos.